Eu declaro o poder de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus nos cercando, nos cobrindo, o sangue de Jesus nos envolvendo. Declaro um dia abençoado, declaro que teremos as melhores oportunidades, que as melhores negociações vêm para as nossas vidas, que os melhores aprendizados chegam até nós, que o favor de Deus é conosco, que a bênção de Deus é conosco. Nós somos mulheres abençoadas e aonde nós chegamos, a bênção chega junto conosco. Ela está à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, na nossa retaguarda. Tudo que existe de melhor vem para as nossas vidas. O Senhor está abrindo portas. O Senhor está determinando e construindo para nós e para a nossa família o que há de melhor. E nós recebemos. Oremos. Espírito Santo de Deus maravilhoso, ser conosco nesse estudo, nos leva a aprofundar nesses conceitos para que possamos cada dia atingir um grau de maior maturidade e de andar no teu Espírito, andar em liberdade. Queremos a verdade para que a luz da verdade possa nos libertar das trevas que durante tantos anos nos mantiveram como prisioneiras. Nós declaramos cada dia mais alegria, cada dia mais felicidade, cada dia mais plenitude para nós e para todos os nossos relacionamentos. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô. Juntas estamos estudando o livro O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Eu te peço que já deixa o teu like no áudio de hoje e também que envie para outras mulheres, porque muitas estão aprisionadas na mente sem nem perceber. O estudo de hoje eu quero consagrar com o versículo que está no livro de Lucas, capítulo 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, os tiranizados, machucados, esmagados, quebrados pela calamidade, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia quando a salvação e os favores graciosos de Deus abundarão profundamente nas nossas vidas. No estudo de ontem vimos o lado de Joana. Hoje ouviremos a versão de Paulo. Cada história tem dois lados. Não, cada história tem pelo menos 6 lados, porque apesar de ouvirmos a história de Joana e do que o pai de Joana fez com ela, havia também ali a mãe de Joana, havia o irmão de Joana. Já aí temos 3 histórias, mais a história de Joana, 4 histórias. Hoje ouviremos a história de Paulo, da sua mãe. Não está falando nada na história sobre o pai, mas o pai de Paulo também está presente na história. E os irmãos, os amigos, todas as pessoas com quem Paulo se relacionou, todas essas pessoas contribuíram para estar presente no hoje de Paulo e Joana. Paulo deveria ser um homem confiante que conduzisse a sua família de vitória em vitória. Deus o fez com a essência do líder para ser o sacerdote e o rei da sua própria casa. Paulo conhece a Cristo, como Joana também conhecia Cristo. Paulo deveria se posicionar como o gestor da casa, o gestor das finanças, o gestor e ajudador da esposa e dos filhos. Entretanto, por se sentir derrotado internamente, Paulo extravasava a sua frustração, entrando num modo passivo de viver. Se jogava no sofá, assistia muita televisão, muito esporte. Paulo odeia qualquer tipo de confronto. Ele prefere adotar a atitude passiva. A sua filosofia de vida é que
Quanto menos ele se meter nas situações, mais rápido elas vão se resolver. Paulo acredita que as coisas se resolvem por elas próprias, sem a sua interferência. Cada pessoa sabe o que é melhor para si. É o que Paulo acredita. Muitas vezes, quando a esposa o colocava no canto da parede, ele dizia que ia orar. Falar com Deus é algo muito bom, é muito importante, mas não quando é usado como uma forma de fugir da responsabilidade. O livro de Efésios, capítulo 5, 25, ensina que um homem deve amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a sua igreja. Cristo cuidou da igreja, Cristo deu a própria vida pela igreja, Cristo continua dirigindo e governando a igreja porque Cristo está vivo. Paulo precisa estar presente, estar vivo, cuidar da sua família, exercer responsabilidade. Quanto mais ele exercer responsabilidade, maior a sua autoridade vai crescer. Por ser um homem amoroso, Paulo não conseguia ser firme com a esposa e nem com os filhos. Paulo, da mesma forma que Joana, tem uma opinião formada interior que abre a porta para o diabo manter ele aprisionado. Existe uma batalha travando na mente de Paulo. Paulo sofreu abuso quando era criança. A mãe de Paulo foi uma mulher dominadora que costumava lhe falar sempre: Paulo, você é um desastre. Paulo, você nunca vai ser ninguém. Paulo, você nunca vai ser nada. Paulo, como toda criança, tentou profundamente agradar aquela mãe. Ele ansiava pela aprovação dela, como uma criança faz, anseia pela aprovação da sua mãe. Quanto mais Paulo se esforçava, mais erros ele cometia. Ele não conseguia agir de outra forma que não fosse desastrado. E a mãe não perdia a oportunidade de esfregar na cara de Paulo o quão desajeitado ele era. Paulo derrubava as coisas porque ele estava todo o tempo tentando uma forma de agradar aquela mãe. Quanto mais ele tentava, mais nervoso ele ficava, mais ele frustrava o seu próprio propósito. Fora de casa, Paulo também experimentou rejeição. Algumas crianças que ele desejava ser amigo não o aceitavam. Isso acontece com muitos de nós. Não são todos os lugares, nem todas as pessoas que frequentamos que nos acolhem e nos aceitam como somos. O fato de Paulo já carregar uma ferida de rejeição proveniente do seu lar aumentava o problema dele ser rejeitado pelos seus coleguinhas. E para ampliar essa dor da rejeição, existia uma garota de quem Paulo realmente gostava no início do colegial. Esta garota o trocou por outro garoto. Essas foram as vivências que Satanás planejou, elaborou e usou para registrar na memória emocional de Paulo insuficiência, incapacidade, rejeição. O diabo soube trabalhar ali ao longo daqueles anos, construindo fortalezas sobre fortalezas na mente de Paulo. Paulo cresceu, se tornou um homem quieto, tímido, introvertido, um homem apagado, preferindo não atrair mais atenções sobre si. Por anos, ele repetiu pensamentos destrutivos em relação a si mesmo. Não faz nenhum sentido falar para outra pessoa o que eu penso. Ninguém vai me ouvir mesmo. Para que eu vou falar?
Se você quer que alguém lhe aceite, você apenas precisa concordar com o que a pessoa quer. O que eu desejar fazer, eu vou fazer sem nem perguntar. Cada vez que eu perguntar algo, vai levantar muitas opiniões. Eu odeio discórdia, eu odeio controvérsia, eu odeio falatório. Isto porque, algumas vezes, Paulo tentou sim dar a sua opinião sobre um assunto, mas lhe parecia sempre que ele perdia as discussões. Foi aí que ele decidiu que não ia mais levar nada que o fizesse ser confrontado. Não valia a pena, na opinião de Paulo, na vivência de Paulo, com a experiência que Paulo tinha dito, entrar em nenhum debate. Eu vou perder de qualquer forma, no final eu vou perder, para que eu vou me expor? Era assim que Paulo pensava. Para que eu vou começar qualquer coisa se eu vou ser um derrotado? Esses foram os pensamentos que assolaram a mente de Paulo silenciosamente, anos após anos após anos. Com essas estruturas internas conflitantes, tanto Paulo como Joana atraíram para suas vidas aquilo que eles mais queriam evitar. Infelizmente, na casa de Paulo, no lar deles, a discórdia estava ali imperando. Neste ponto, eu quero lhe chamar uma atenção especial para a discórdia. Discórdia nem sempre é uma guerra verbal. Muitas vezes, a discórdia é a propensão oculta a existência de mágoa, rivalidade, divisão num lar. Todos percebem que lá ela está, mas ninguém trata dela, ou porque não sabem tratar, ou porque já tentaram tratar e a coisa se complicou bem mais. A atmosfera da casa fica tumultuada. E o diabo adora esse tumulto. Quando eu digo tumultuada, é a ponto das pessoas não poderem ser o que elas realmente são. Elas disfarçam quem elas são. Elas usam máscaras para se relacionar uma com as outras. Nessa história, o que vai acontecer com Paulo? O que vai acontecer com Joana? O que vai acontecer com os seus filhos? O que vai acontecer com o seu casamento? Essa é uma família cristã. O que vai acontecer se aquele casamento fracassar? Quais marcas ficarão naqueles filhos? Se tudo não for tratado, se não houver remédio, como eles crescerão? Como será a próxima família? Chave para a família de Paulo e Joana, bem como qualquer família que hoje viva em meio à discórdia, ao tumulto, está em João 8:31, quando Jesus fala: vocês serão os meus discípulos se permanecerem em mim. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Paulo, Joana, eu e você precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E esse conhecer não é ter um leve contato, não é passar por cima, não é ler o versículo uma vez. Esse conhecer vem da origem grega, que é um verbo de ter intimidade, estar conscientemente, voluntariamente, tendo contato com a palavra, agir nessa palavra, agir na verdade, vez após vez, até que a verdade vai tornar
cada um de nós livres. Nós precisamos todos encarar a verdade sobre nós próprios, sobre a nossa história de vida, sobre o nosso passado, à medida que Deus vai trazendo luz e vai iluminando a nossa história. A palavra de Deus, ela é essa luz, ela é um holofote que entra em nós e vai nos mostrando como de verdade nós somos, como de verdade nós nos comportamos. Tristemente, muitas pessoas não aceitam isso. É um processo muito lucrativo. Todas as pessoas que têm a coragem de encarar as suas próprias escolhas, as suas próprias falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas justificam o seu mau comportamento. Elas permitem que o seu passado dite o modo como elas regem as suas vidas. Usam os percalços da sua história para justificar a sua prisão, para se fazerem de vítima. Prestem bem atenção. O nosso passado pode até explicar o que aconteceu conosco, o nosso sofrimento, explicar aonde estamos agora. Mas nós não devemos usar o nosso passado como uma desculpa para permanecer aonde estamos, para permanecer tendo resultados negativos nos quais todas as outras pessoas são os culpados e nós somos as pobres vítimas. Nenhum de nós que conhece Jesus Cristo de Nazaré, que tem Ele como Senhor e Salvador, tem licença da parte de Deus para continuar sentado numa cadeira de vítima. Deus, através de Jesus na cruz, abriu a cela da prisão para que nós levantássemos dessa cadeira de vítima e começássemos a caminhar o caminho da vitória. Jesus veio para libertar todos os cativos. Ele tem feito isso, ele tem todos os dias me convidado para que nós possamos caminharmos junto com ele, lado a lado, sendo ajudada pelo Espírito Santo e cruzarmos a linha da vitória. Seja qual for a área que estamos aprisionadas, que estamos sofrendo, Cristo está nos guiando para, lado a lado, passo atrás de passo, segui-lo pela estrada da vitória. Somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Assim como Paulo e Joana têm uma história onde várias outras pessoas fazem parte dessa história e nessa história Satanás usou estrategicamente as dores e os percalços para construir fortalezas mentais. Eu e você precisamos olhar para as nossas histórias, aprender com as nossas histórias, sondar o nosso coração e ver quais foram os pactos secretos que nós fizemos conosco, quais pensamentos passam pela nossa cabeça milhares de vezes. Quais foram os juramentos que nós fizemos? O que nós dissemos para nós mesmos? Isso nunca vai acontecer comigo. Homem nenhum vai fazer isso comigo. Homem nenhum vai gritar comigo. Homem nenhum vai mandar em mim. Homem pensa que é melhor do que eu. Quais foram os milhares de pensamentos que nos afetaram? Se estamos tendo problema com o nosso cônjuge, que tal imaginar que ele também tem uma história, que ele também tem prisões mentais, que ele também, sem perceber, construiu votos secretos que o aprisionam? Mas nós não estamos sós.
Graças a Deus, podemos contar com a ajuda do nosso Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo e com todas as armas poderosas que já nos foram entregues. E é o que nós vamos fazer agora. Espírito Santo de Deus, obrigada pela luz que o Senhor traz nas nossas vidas com esse estudo. Obrigada porque aqui podemos ter uma amplitude, que nós não somos as pobres vítimas que estamos sentadas num canto escuro. Nós agora já estendemos a mão e dissemos sim, nós queremos sair desse sofrimento, nós queremos enxergar mais, e o Senhor já começou a trazer luz para as nossas vidas, luz também para olharmos para a pessoa que está ao nosso lado com mais compaixão, com mais compreensão, com um coração bondoso, com um coração pronto a orar e interceder por ele. Também termos cuidado com os nossos filhos, pois os nossos comportamentos estão produzindo experiências, e essas experiências precisam ser experiências positivas para libertar os nossos filhos e não aprisionar os nossos filhos. Deus, obrigada porque hoje nós estamos mais sabidas do que estávamos ontem, estamos mais conectadas do que ontem, estamos mais ligadas, estamos mais vigilantes, e com a tua ajuda, Espírito Santo, nós vamos caminhar em paz, em liberdade, em harmonia. Nós declaramos que hoje cadeias foram quebradas, conhecimento chegou, sabedoria chegou, revelação da parte de Deus chegou, e nós te agradecemos. Fortalece tudo o que o Senhor já colocou dentro de nós, nos deixa vigilante em relação aos nossos pensamentos, alinha cada um dos nossos pensamentos aos pensamentos de Cristo, cada uma das nossas palavras às palavras de Cristo, cada uma das nossas ações, atitudes, escolhas, decisões, as atitudes e ações de Cristo. Nós te glorificamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito, 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 e volta amanhã que vamos continuar o nosso estudo.